de Deus, os atributos comunicáveis de Deus, aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente tem, que a gente vê no dia a dia, né? Porque a gente vê pessoas no dia a dia que dizem assim: não, mas eu não sou da igreja, ou eu não conheço bem, ou eu não entendo bem, mas sabe o que é justiça. Quando você pergunta para ela coisas simples, é certo o filho maltratar a mãe? Não. Onde é que você aprendeu isso? Na Bíblia. E quem comunicou isso para você? Né? Então são coisas que a gente vai vendo que a Bíblia é a palavra de Deus para nos reger em todas as coisas. E hoje a gente vai ver um atributo muito importante, né? O atributo chamado misericórdia, que é bênção do Senhor Jesus para a nossa vida, que você anote o máximo que você puder. Amém? Quem estará ministrando para nós este atributo será o Alexandre Inácio, né? Vai estar ministrando aqui na nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia. É bom. Está meio escuro. Graça e paz, irmãos. Amém. É uma alegria estar com os amados irmãos hoje, ministrando sobre atributos comunicáveis de Deus. E é sempre maravilhoso, né? Atributos comunicáveis e incomunicáveis. Alguém poderia me informar quais são alguns dos atributos incomunicáveis de Deus? Aqui não. Incomunicáveis. Incomunicáveis. Um dos atributos como onipresença é incomunicável ou comunicável? Incomunicável. Ele é comunicável, né, irmãos? É comunicável? Onipresença? E onipotência, ele se comunica com o ser humano ou não? Onipotência. É compartilhável conosco? Não, né? A bondade se comunica conosco ou não? Sim? Tem certeza, irmãos? E a misericórdia se comunica conosco ou não? A gente tem os atributos incomunicáveis como onipotência, onisciência, onipresença, né? É bem redundante falar, eu acredito que os irmãos já saibam, mas a onipotência é o Senhor tendo todo o poder, né? Toda a autoridade. A onipresença é Deus estar presente em todos os lugares, né? E onisciência, Ele conhece todas as coisas. Mas imutabilidade, a imutabilidade, ela se caracteriza pelo quê? Nós temos um Deus que é imutável. Esse Deus, a imutabilidade de Deus significa que Ele não muda. Isso se comunica conosco ou não? Sim? Sim, né? Se comunica? Sério? A gente não muda, não? Mas Deus não muda. Mas nós mudamos, né? Isso. E a Bíblia diz que nele não há sombra de variações. Ou seja, esse atributo de Deus, ele não se comunica conosco. Porque nós somos pessoas e, consequentemente, sujeito a oscilações, a mudanças. Já percebeu que tem dia que você está bem-humorado, né? Tem dia que você está de uma forma, no outro dia você está diferente.
E assim você vai variando. Às vezes você tem um tipo de comportamento, no outro dia você já muda aquele comportamento. Você percebeu e teve a percepção de que aquele comportamento não era bom para você. Então, com isso, você mudou. Isso acontece com Deus? Não. Então, é um atributo que não se comunica conosco. Não é verdade, amados? Mas nós estaremos falando hoje sobre um atributo comunicável, né, que é a misericórdia do Senhor. E eu gostaria que os amados irmãos abrissem a palavra de Deus no capítulo 5 de Mateus. A gente vai falar um pouco das bem-aventuranças, que inclusive o Senhor Jesus ele faz a citação, né, bem-aventurados os misericordiosos, né? Mas para que nós possamos alcançar esse nível de misericórdia, existe todo um processo, todo um desenvolver em nossa vida, na nossa vida cristã, né? Como filhos de Deus, como discípulo. Então a gente vai perceber todas as etapas pelas quais precisamos estar inseridos para que isso de fato se materialize em nossa vida. Então não é o fato apenas de ser misericordioso, até porque você tem ramificações religiosas que fazem caridade e aparentemente existe um verniz de misericórdia ali. A gente não pode ser misericordioso apenas através de um conjunto doutrinário ou através de uma construção intelectual. Mas a misericórdia ela tem que ser produzida dentro de nós, porque a misericórdia ela tem que ser uma consequência da nova natureza que foi produzida em nosso coração. Então essa misericórdia ela vai se manifestar não em consequência de um conjunto de normas estabelecidas por determinadas questões religiosas, mas simplesmente porque foi produzida em nosso ser, no âmago do nosso ser. Amém, irmãos? Então, a gente vai fazer uma leitura a partir do versículo 1. Vamos ler até o 9, né? Eu pretendo ter um momento bem objetivo, para não demorar tanto. Que diz assim, a partir do versículo 1, amém? Todos encontraram? Vamos ficar de pé, né? Para a gente movimentar o esqueleto aí, amém, irmãos? Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximou-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurado os misericordiosos. Quem aqui é misericordioso, amém? Porque alcançarão misericórdia. E por último, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Amém? Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, que o Teu Espírito venha trazer luz ao nosso entendimento, que nós possamos sair desta noite, Senhor, de maneira diferente de que entramos, que os nossos corações estejam aptos a receber a Tua palavra, que verdadeiramente sejam solos férteis, onde a semente será introduzida, que crescerá e germinará e dará muitos frutos para Teu louvor. Que o Teu Espírito possa nos conduzir nesta noite, Senhor, e que cada pessoa aqui seja impactada por Tua palavra. Que nós possamos desaparecer, mas que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas pelo poder da Tua palavra. Que a Tua palavra não fique apenas no campo das informações,
mas o nosso coração possa abraçá-la de tal forma que produza uma mudança de vida, de mentalidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Podeis sentar. Jesus está ministrando aqui num momento crucial do seu ministério, né, que é o Sermão do Monte, né, um dos principais momentos do Senhor. E ele vai falando sobre determinadas qualificações. E quando a gente começa a ler essas questões, a gente vai percebendo que não são qualificações produzidas de maneira humana. Ou seja, isso não é desenvolvido em nossa vida por questões genéticas, naturais, não. Essas qualificações que Jesus está citando aqui são qualificações que são produzidas diretamente pelo Senhor. Isso não é construído de maneira humana, de maneira nata, ou se origina da natureza humana. Não. Isso é produzido através da ação do Espírito de Deus sobre a vida dos seus filhos, dos seus discípulos. Então, Jesus começa a trazer verdades espirituais para as nossas vidas, para a vida do discípulo, para a vida daquela multidão. E ele começa a citar algumas questões que são preponderantes para nós, que grita ao nosso coração nos dias de hoje, não apenas naquela época. Mas nos dias de hoje, isso é extremamente relevante para a nossa vida. E a gente precisa entender, compreender esses princípios para que as nossas vidas elas sejam transformadas, elas sejam diferentes. Então, no momento em que Jesus começa a ministrar, ele começa a falar sobre as bem-aventuranças. E bem-aventuranças significa felizes, ou seja, Jesus está dando uma receita a respeito do real significado da felicidade, porque nós vivemos em um ambiente, em um mundo secularizado, onde a busca da felicidade se limita e se restringe nas questões dos prazeres humanos. Nós temos uma parte da psicologia que vai pregar sobre o hedonismo, ou seja, em que a felicidade ela se concentra essencialmente no prazer. Então as pessoas vivem numa busca desesperada, num anseio constante da busca desse prazer. E a busca desse prazer, ela vai se materializando, ela vai se concretizando na vida das pessoas de várias maneiras. Isso através de prazeres da bebida, da sexualidade, da pornografia, de uma vida dissoluta, sem regras, sem governo. Então, o hedonismo ele vai pregar que a felicidade consiste essencialmente no prazer. Mas o que Jesus ele vem trazendo de maneira antagônica, de maneira contraditória, tudo isso que se apresenta diante de nós nesses dias, é que a primeira qualidade que Jesus ele vem mostrar para nós, ele vai dizer, bem-aventurado, ou seja, felizes, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em outras versões, e eu acredito que até algumas de vocês aqui esteja assim, bem-aventurados os pobres de espírito, né? Porque deles é o reino. E quando a Bíblia vem falar sobre pobre aí, não tem absolutamente nada a ver com pobreza material. Quando a palavra de Deus vem falar sobre humildes de espírito, Jesus está falando de algo espiritual. Não é uma questão de ausência de recursos financeiros ou uma condição de miséria, de miserabilidade, não. Jesus inicia todo um processo, toda uma sequência de qualidades que são extremamente necessárias para nós
E cada uma dessas qualidades, ela vai se conectando entre elas. Para nós chegarmos à questão da misericórdia, é todo um processo que vai se iniciar a partir do versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito. Quando Jesus ele vem falando sobre humildes, ele está falando sobre a questão de se esvaziar, de subjugar o nosso orgulho, a nossa prepotência, a nossa presunção. Ou seja, Jesus basicamente está dizendo, olha, para que você se submeta aos meus ensinos, aos princípios do propósito pelo qual Deus estabelece para você, é necessário que você venha se esvaziar inicialmente. Então Jesus começa a explicar todo esse processo. E ele diz, olha, se esvazie do seu orgulho. E que é muito comum entre nós o orgulho prevalecer em nosso coração. Isso é no nosso dia a dia, isso é nas nossas ações, na nossa conduta. Já percebeu que muitas vezes a gente tem uma dificuldade enorme de reconhecer os nossos erros? Né? Não é verdade, irmão? É ou não? Oh, verdade, viu? E muitas vezes a gente traz esse orgulho ao nosso coração. A gente não aceita a opinião das pessoas, a gente não aceita as sugestões, o conselho, porque simplesmente estamos preenchidos de uma autossuficiência que não nos permite reconhecer as nossas próprias fragilidades. Então existe essa dificuldade em nós. Então Jesus ele bate de frente, ele começa esse processo no âmago do indivíduo. Ele diz, olha, vocês têm que se esvaziar, vocês têm que se renunciar de si mesmo, do seu eu. E outra citação, Jesus vai dizer, olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, negue-se a sua vontade e submeta-se ao meu governo. Mas para se submeter ao governo de Jesus, é preciso negar o seu eu, é preciso se esvaziar de si. Então Jesus começa esse processo dessa forma. A gente tem alguns exemplos, um exemplo assim que eu vejo, né? E é muito citado assim nas pregações, e realmente o apóstolo Paulo, antes de se converter, era um homem presunçoso, arrogante, que perseguia a igreja de Cristo, né? Era um camarada que foi criado segundo a escola de Gamaliel e tinha uma capacidade intelectual notável, né? Que perseguia a igreja de Jesus, e que se você for observar no capítulo 9, no versículo 1, a Bíblia diz que ele respirava a morte. Era como se, no original, como se fosse um touro brabo, respirando morte, querendo matar e destruir a igreja. Mas aquele homem de uma prepotência, de uma arrogância absurda, ele se deparou num caminho de Damasco com a própria revelação do Cristo sobre a vida dele. E aquilo foi crucial para ele, para que aquela condição de orgulho, de arrogância, de prepotência pudesse ser subjugada. Então, eu acredito, amados, que o melhor caminho contra o orgulho é a humilhação. Quando Deus submete o indivíduo à humilhação, ele começa a tratar o orgulho do ser humano. Então foi justamente isso que aconteceu com o apóstolo Paulo, que naquele momento estava dotado de uma condição de superioridade, e é isso que caracteriza um indivíduo soberbo e arrogante. Ele se considera superior às outras pessoas. Ele nunca vai considerar a sugestão, o conselho das pessoas, porque a opinião dele, o posicionamento dele é o correto, mas não tem a humildade suficiente de reconhecer a opinião e o valor do outro. Então aquele homem estava nessa condição, Paulo estava naquela condição, mas ele foi submetido a uma condição de humilhação, e não há remédio melhor para quebrar o orgulho da nossa alma que não seja a humilhação.
Um outro indivíduo que eu vejo, Naamã, acometido de lepra, e o processo de humilhação de Naamã foi assim interessante, porque de início, uma escrava estrangeira foi que sugestionou que na terra dele existia um profeta chamado Eliseu, que poderia ser instrumento para a cura daquele homem. Então a condição de arrogância daquele homem, Deus já começou o processo na vida dele. Aquele homem vai à casa do profeta, e o profeta nem recebe ele, vai lá e manda ele mergulhar no rio lá. Então muitas vezes o que acontece com o indivíduo que é orgulhoso, que é prepotente, que não aceita a opinião alheia, é justamente a humilhação. E muitas vezes é o remédio necessário para quebrar todo o orgulho que permeia a nossa alma. Às vezes a gente é orgulhoso com o nosso cônjuge em casa, nos relacionamentos, nas relações profissionais, do dia a dia. A arrogância muitas vezes prevalece a nossa alma. E é algo que a gente tem que refletir. E Jesus, ele já começa o processo aqui, olha, se esvazia, cara. Se esvazia aí, porque não é assim não. E ele começa a falar essas coisas. Às vezes a gente quer ser mais do que aquilo que Deus projetou para que nós venhamos a ser. Até dentro da igreja, irmãos. Deus nos chamou para determinadas coisas. Mas a gente quer ser mais. E muitas vezes aquilo que nos motiva não é servir a igreja, não é servir ao povo, é ser visto e notado e aplaudido. Então, é como diz um pregador, né? Ele diz assim, às vezes não é, deixa eu lembrar, às vezes a gente faz a coisa certa com a motivação errada. E é isso que muitas vezes acontece conosco. Então, precisamos estar no posicionamento que Deus deseja que nós estejamos. Se esvaziar de nós mesmos. E eu estava dizendo à minha esposa agora, eu estava estudando esse assunto, né? Eu disse, meu Deus, vou falar sobre misericórdia. Se eu falar sobre misericórdia, apenas de misericórdia, eu vou falar de maneira formal, como um conjunto de regras e deveres e práticas. Isso é um religioso. Isso o espírita lá fora faz. Mas eu preciso que o Senhor fale ao meu coração aquilo que de fato vai produzir no nosso coração, a condição de ser uma pessoa misericordiosa. Porque nós servimos a um Deus de misericórdia, amém? E Ele quer que nós venhamos a viver essa misericórdia. Então, a gente precisa se submeter à voz do Senhor. A gente não vai conseguir se submeter se o orgulho prevalecer em nossa alma, se a arrogância persistir em nossa postura, em nossa conduta, né? E às vezes acontecem coisas nas nossas vidas, irmãos, que subjuga a nossa condição de orgulhosos, né? De prepotentes, né? Aí muitas vezes tinha reunião da rede de homens lá em casa e muitas vezes vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e muitas vezes vamos ajeitar isso, ajeitar aquilo, e o meu coração muitas vezes ele não queria se submeter a fazer determinadas coisas, porque meu coração muitas vezes era orgulhoso. E muitas vezes Deus faz com que você trilhe determinados caminhos para que você tenha uma percepção de que você tem uma conduta errada, tem uma postura errada, que é nas coisas simples que você vai fazer, é que evidencia que você está ali para servir, com um coração singelo, com um coração sincero, né? Então isso é muito gratificante, o trabalhar de Deus
Deus se utiliza do sofrimento muitas vezes. Eu costumo dizer que o sofrimento é um solo sagrado em nossa vida, que Deus se utiliza para moldar o nosso caráter, para produzir em nós filhos melhores, discípulos melhores. Então o sofrimento se utiliza disso aí. Deus se utiliza do sofrimento, na realidade, né? A segunda característica que Jesus, veja que as coisas vão se conectando, né? Inicialmente, bem-aventurados, felizes, os humildes, os pobres de espírito. Jesus, na segunda bem-aventurança, ele vai dizer: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas aí a gente observa, a palavra bem-aventurado significa felizes. Não é meio contraditório, não? Ser feliz e chorar. Há uma contradição aí, não, irmãos? Há ou não? Porque Jesus diz: felizes os que choram, porque serão consolados. Porque na realidade Jesus não estava falando daquele choro humano. Porque muitas vezes a gente chora por conta de uma perda de um ente querido, por conta de uma situação adversa familiar, de situações conturbadas que batem à nossa porta. Existem N situações que nós, como seres humanos e dotados de emoção, às vezes a gente chora. E isso é natural que isso aconteça, porque nós temos essa capacidade. A nossa alma, ela é dotada de quê, irmãos? De emoção, né? De intelecto, né? De vontade. São as faculdades da alma. Então, e a emoção, a tristeza é um sentimento que é produzido através de várias situações. Mas que na realidade o que Jesus quis dizer aqui não é o choro natural. Não é esse choro que nós comumente vem até nós e muitas vezes acontece. É um choro que é produzido em nosso coração através das nossas próprias mazelas, dos nossos próprios pecados. Jesus está dizendo: olha, inicialmente, meu filho, você tem que ser humilde de espírito. Depois que você se tornar humilde de espírito, pobre de espírito, aí sim você começa a ter a condição de chorar e de se lamentar pelos seus próprios pecados. E isso, amados, quando nós estabelecemos uma relação com a palavra de Deus, isso acontece porque quando nós estamos lendo, a palavra de Deus começa a expor os nossos erros e torna-se visível quando nós começamos a ler e ter a percepção de que, meu Deus, eu tenho errado nessa área, eu tenho pecado contra ti. E Deus começa a produzir em nós um lamento que procede do nosso coração de tal forma que nós lamentamos e nos angustiamos por nossos próprios erros, por nossos pecados. E isso começa a acontecer em nossa alma, porque quando nós folheamos a palavra, nós percebemos quanto falíveis nós somos. E precisamos chorar, amados, precisamos lamentar os nossos erros, precisamos se entristecer profundamente pelas lamúrias que existem em nosso coração, pelo opróbrio que muitas vezes se instala. Jesus está dizendo: olha, vocês são felizes se vocês choram os seus pecados, se vocês lamentam a sua condição de pecaminosidade. Jesus está falando isso para vocês, para mim, para nós, como igreja de Cristo. Não é essa questão de felicidade aparente que muitas vezes é dita nas igrejas, que você tem que estar cantando toda hora, que você tem que estar com um sorriso toda hora. Essa felicidade é uma felicidade superficial, há um verniz aí, mas a verdadeira felicidade ela é produzida por essas qualidades nas quais Jesus mencionou. É a real felicidade. Então Jesus está dizendo: olha, bem-aventurado, felizes os que choram, porque esses serão consolados.
Então, muitas vezes, amados irmãos, devemos chegar no final do dia e fazer questionamentos a nós mesmos. E eu coloquei aqui, a gente chega no final do dia, e foi o que eu fiz? Qual foi a minha postura hoje? O que foi que eu disse? Será o que eu disse no dia de hoje magoou alguém? Feriu o coração de alguém? Meu Deus! O que foi que minha mente projetou? Será que algo no meu coração projetou o mal para alguém? O que permeou a minha mente nesse dia? Como foi que eu estabeleci os meus relacionamentos com o meu próximo hoje? Será que eu fui bênção para ele? Porque muitas vezes a gente pode chegar no final do dia, amados, e meditar e refletir. O que foi que eu disse? Será que eu fui invejoso? Será que eu caluniei alguém? Será que eu menti? Será que eu falei de maneira grosseira com meu cônjuge e não respeitei-o como deveria? São questionamentos que muitas vezes faz a gente chorar no final. E Jesus disse: felizes os que choram, porque eles serão consolados. Jesus está dizendo que é a capacidade de reconhecer os nossos erros e chorar por eles. Será que a gente tem chorado, amados? Será que a gente tem se lamentado com os nossos próprios pecados ou temos convivido de maneira harmoniosa com ele? Será que determinadas práticas em nossas vidas têm se escondido nos porões da nossa alma e se instalado de tal forma que se transformou numa verdadeira fortaleza dentro de nós? O apóstolo Paulo, no capítulo 10, acho que é 2 Coríntios, ele vai dizer que as nossas armas, elas não são humanas, mas elas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas e trazer cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. E aí você começa a ler essas coisas assim, e é como se nós estivéssemos travando uma luta com Deus. Eu disse à minha mulher hoje, Zó, eu comecei a ler e estudar esse assunto, é como se eu estivesse num ringue de boxe. E toda vez que eu ia argumentar com o Senhor, ele dava um direto em mim, ele dava um jab, e era cada pancada terrível, que você olha e olha assim, meu Deus, quantas coisas minuciosas e detalhes em minha vida precisam ser transformadas, quantas imperfeições eu preciso lamentar e chorar. E não é só lamentar por nossos próprios pecados, e sim lamentar pelos pecados alheios também. Às vezes a gente somos incapazes de chorar pelo pecado do povo, pelo pecado da nação, pela situação de infortúnios nas quais nós estamos submetidos nesses dias tão difíceis. E é essa capacidade que muitas vezes Deus ele quer produzir em nós, como igreja, como filhos, como discípulos. A gente vê que na Bíblia existem pessoas que choraram o pecado da nação. Você vê um Moisés que interviu diante de Deus e chorou pelo pecado da nação, a tal ponto que, se tu destruir o povo, risca o meu nome do livro aí, da vida. Um Abraão que intercedeu diante de Deus pela vida da sua família, dos seus parentes, de Ló. De um Paulo que chegou a expressar de tal forma e disse, olha, porque de novo sinto as dores de parto, até que Cristo Jesus seja formado em vós. É impossível um homem sentir a dor de parto, mas essa dor de parto não está relacionada à questão física, e sim espiritual. Aquilo compungia a sua alma e o seu coração de tal forma, o incomodava e o inquietava de tal forma, que aqueles irmãos da Galácia, que tinha recebido a Cristo Jesus, mas estava novamente se submetendo às questões judaizantes,
Ele dizia: meus amados irmãos, eu sinto uma aflição e um sofrimento e um lamento na minha alma tão profundo por vocês. É como se fosse um parto, é como se fosse uma dor que se multiplica a cada instante. Mas eu só me contentarei até que Cristo Jesus seja formado em vocês, até que o caráter de Cristo se instale e se estabeleça no meio da igreja. Tamanha era a dor profunda que aquele homem sentia. E é essa capacidade muitas vezes que não existe em nós, porque nós observamos, nós olhamos, nós atentamos, mas muitas vezes somos indiferentes com o pecado das pessoas. Eu orando diante de Deus, eu disse ao Senhor: meu Deus, meus irmãos, minha mãe já se converteu faz uns 5, 7 anos, eu acredito, mas meus irmãos não são convertidos. E quando eu olho para os meus irmãos, seu olhar, o meu olhar pessoal, humano, amados, diz que não tem condições não é possível esses caras não se converter não, porque são entregues a uma vida dissoluta de tal forma que não vem a questão agora de estar citando elas, mas é uma vida terrível. E eu tenho dito ao Senhor: Senhor, que eu possa olhar o olhar da graça, o olhar que chora o pecado do outro, o olhar que tu olhasse para Jairo e disse: não temas, crê somente. Aquele olhar de amor, de graça e de misericórdia. É o olhar que projeta a restauração, que não vê as circunstâncias, mas profetiza a transformação do coração do homem, que lamenta em sua alma de maneira profunda. Assim é o que o nosso coração precisa produzir, amados. E quando eu olho para ele, Senhor, que eu possa olhar o teu olhar, o olhar de graça, não o olhar de Jonas, que não queria ir para aquela cidade porque aqueles homens, aquela população era perversa, mas o teu olhar, Senhor, o olhar de mudança. E é isso que nós devemos chorar, amados. Jesus muitas vezes chegou em determinados locais e ele sentiu uma íntima compaixão. E aquela palavra íntima compaixão significa identificação. Significa que Jesus se identificava com o sofrimento daquelas pessoas, como se ele estivesse passando por aquilo. E a Bíblia diz que Jesus sentiu aquele pesar em sua alma, porque ele viu a condição de miserabilidade daquele povo, e ele sentiu uma tristeza profunda. Devemos chorar pelos nossos pecados e devemos chorar pelos pecados dos outros. Então, só chora, amados, quem se esvazia. Precisamos chorar. A próxima, avisa aí o tempo, viu, irmãos, porque eu me empolgo, né? Aí eu vou me empolgando, eu vou falando aí, veja aí, viu? Então, bem-aventurados os mansos. Vai dizer aqui, ó, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Primeiro, você tem que se esvaziar. Segundo, você tem que chorar. Terceiro, felizes os mansos. As qualidades anteriores falavam muito mais de dentro de nós. Essa qualidade ela vai se caracterizar, vai se apresentar de maneira mais externa. Você vai exteriorizar isso, você vai mostrar isso para as pessoas. E muitas vezes a gente tem um conceito meio que equivocado a respeito de mansidão, que muitas vezes a gente vê aquele cara falando manso, aquela pessoa falando mansinha, né? Falando baixo, falando de maneira moderada, e a gente tem a falsa impressão de que aquela pessoa é uma pessoa mansa. Mas que na realidade o que Jesus estava falando sobre mansidão não é isso.
Porque o que está sendo dito aqui não é de questão de natureza humana. O que está sendo dito aqui é uma questão de natureza espiritual. Quando Jesus está falando sobre mansidão, Ele está falando sobre a capacidade de nós abrirmos mãos dos nossos próprios direitos em relação ao nosso próximo. Então, quando Jesus vai mencionar essa capacidade, é algo muito interessante, porque a gente comumente costuma reivindicar os nossos direitos e não abrir mão dos nossos direitos, né? Então, a mansidão, ela se apresenta dessa forma. Quando você vai ver alguns exemplos, Abraão mesmo chegou para Ló e disse: olha, eu abro mão, meu filho, escolha aí para onde você quer ir, escolha. Era um homem manso, né? E Ló escolheu. Você vê Moisés, ele poderia reivindicar a sua condição de príncipe do Egito, como filho da filha de Faraó, mas ele abriu mão do seu direito. Davi sabia que seria o novo monarca de Israel, mas não reivindicou esse direito, mas se submeteu a uma perseguição absurda do rei Saul. Então, muitas vezes, amados, nós precisamos abrir mão de um direito nosso para promover a paz com aquela pessoa. Então, o que Jesus está falando aqui é algo que vai muito mais além. Jesus está falando que a gente abre mão de um direito de revidar alguém porque nos maltratou ou porque tem nos perseguido. É algo, né, muito interessante. Porque normalmente quando alguém nos maltrata e nos persegue e gera todo tipo de situação ruim para conosco, a tendência natural nossa é revidar aquilo ali, amados. Mas eu abro mão do direito, eu abro mão da minha razão. Eu estou com a razão, mas eu abro mão dela para agir com mansidão. Então não tenhamos e não entramos num conceito equivocado de que a mansidão é simplesmente aquele indivíduo que fala manso, é aquela pessoa que fala moderada, mas que muitas vezes age de maneira perniciosa, que só espera a oportunidade para inocular o seu veneno. Na realidade, eita Jesus, nós precisamos ter em mente que a mansidão, ela não se evidencia dessa forma. A mansidão, ela abre mão daquilo que é direito dela para promover a paz com o outro. Então, amados, tenhamos em mente que a nossa postura, ela é diferente. Primeiro, precisamos nos esvaziar. E só quem se esvazia de si mesmo é que chora e lamenta seus pecados. Só quem se esvazia de si mesmo é que age com mansidão. Então, Jesus traz essas verdades para nós. Porque o próprio Jesus, ele é o exemplo. A palavra de Deus diz em Filipenses capítulo 2, que Jesus, sendo Deus, ele abriu mão das suas prerrogativas de Deus, dos seus atributos de Deus, ou seja, Jesus como onipotente, onipresente, tendo todo o poder nos céus e na terra, ele se esvaziou de si mesmo e se tornou homem como eu e vocês, servo, e obediente até a morte. Então, veja como isso aconteceu no próprio Cristo, que não revidou os infortúnios daquelas pessoas, as injúrias, as palavras que foram dirigidas a ele. Então isso traz como exemplo para a nossa vida, para a nossa conduta. Isso não é algo que é algo natural, mas é produzido pelo próprio Deus em nós. A outra bem-aventurança é bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça,
Jesus está falando agora sobre justiça. E quando nós falamos e mencionamos sobre justiça, vem em mente que é aquela justiça, o que, amados? A justiça punitiva, né? Que se estabelece como uma punição para aquele que cometeu um ato errado, né? Então, a gente vê logo em mente isso. Mas que na realidade, essa justiça não é a justiça punitiva, evidenciada por uma ação do indivíduo como uma consequência das suas ações. Não. Jesus está falando a respeito da justiça, da santidade de Deus e vai se instalar em nossa vida. Quando a gente vai ler em Romanos, a gente percebe que fomos justificados pela fé, que quando Deus olhou para nós, Ele não viu a nossa imagem, mas a imagem de Cristo em nós. O que nos justificou diante de Deus não foi a nossa justiça, mas a justiça de Cristo em nós. Onde a palavra de Deus diz, no capítulo 5, versículo 1 de Romanos, Paulo vai dizer: sendo, pois, justificados, temos paz com Deus. Ou seja, a justiça de Cristo em Deus. E a partir do momento que eu entreguei a minha vida em Jesus, eu fui justificado. Não por meu mérito, não por minha justiça, mas pela justiça de Cristo em mim. Então, a partir do momento que essa justiça de Deus se estabeleceu através de Cristo em mim, começa a partir desse momento se estabelecer a santidade de Jesus, a vontade do Senhor sobre nossas vidas, que é a verdadeira justiça. Ou seja, se instala em nós aquilo que é justo, aquilo que é correto, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é legítimo. Então, a partir desse momento, a justiça de Deus vai se instalando em nós. Ou seja, Jesus vai dizer: olha, aquele que tem fome e sede de justiça. Que fome é essa? Que sede é essa? Que algo insaciável é esse que nutre o nosso coração e a nossa alma? É a sede de estar livre do pecado. É a sede de estar livre dos infortúnios de uma condição de pecado, de uma natureza perversa. Então não é a justiça humana, não é a justiça punitiva, não, mas é a justiça de Deus se estabelecendo na vida de cada um de nós. Ou seja, o governo de Deus sobre nós. Ou seja, Deus me resgatou, me trouxe para a sua palavra, para a sua vontade, e a partir desse momento, a santidade de Deus começa a ser desenvolvida em nós. Então Jesus vai dizer: olha, felizes é aquele que tem fome e sede de justiça. Essa fome é algo insaciável de fazer a vontade de Deus. Paulo vai dizer que a gente precisa desenvolver a salvação, ou seja, a santidade de Cristo em nós. E a santidade, ela se evidencia a partir do momento em que nós começamos a refletir a imagem de Cristo em nós. E que imagem de Cristo em nós é apresentável? É a imagem do capítulo 5 de Gálatas, quando Paulo vai citar que o fruto do Espírito é o amor, é a paz, é a longanimidade, é a benignidade, é a mansidão e é o domínio próprio. Quando nós começamos a apresentar essas qualidades, nós estamos começando a refletir o caráter de Jesus. Aí eu, na sala do conhecimento, teve determinadas vezes, eu cheguei e disse: é verdade essa expressão que diz, não existe ninguém santo não, rapaz. Não existe essa expressão? Tem ou não tem, irmãos? Às vezes você chega num ambiente: rapaz, ninguém aqui é santo não. Não é verdade? Mas nós somos santos ou não? Não?
Então, a santidade, ela não se caracteriza pelo fato e pela ausência total do pecado. A santidade, ela vai se evidenciar a partir do momento que eu começo a refletir o caráter de Cristo. Porque a Bíblia vai dizer que se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Mas se porventura pecarmos, temos um advogado nos céus, Jesus Cristo justo. Então, amados, somos santos porque somos separados. Somos santos porque Jesus nos livrou da morte, da condenação do pecado. Porque a partir do momento que eu aceitei a Cristo, eu fui livre dessa condenação. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E a partir do momento que nós estamos vivendo o Evangelho, a palavra vai dizer, porque o pecado não mais terá domínio sobre vós, porque não estás mais debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. E um dia teremos a oportunidade, pela graça e misericórdia de Deus, de estarmos livres da presença do pecado, assim quando nós estivermos nos céus. Então é esse a sede de justiça, de fazer a vontade de Deus, de se santificar, de estar diante de Deus. E depois a Bíblia vai dizer, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Amém, amados? Amém. A Rádio Guarani está aqui ainda ou está com audiência? Eu costumo dizer isso na sala aqui, meu irmão. Porque às vezes o camarada começa a falar e eu pode começar a dormir, né? Aí normalmente na sala, a Rádio Guarani está com audiência aqui ainda ou o Ibope está lá embaixo? Então, amados, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E é esse o atributo que Deus, e a gente basicamente, essencialmente falará hoje. Quer dizer, a gente falou todas aquelas qualificações, que uma vai se conectando à outra, e para que nós venhamos a ser misericordiosos, primeiro eu tenho que ser humilde de espírito, pobre de espírito. Segundo, eu tenho que chorar os meus pecados. Terceiro, eu tenho que ser manso. Quarto, tenho que ter sede e fome de justiça, de fazer a vontade de Deus. Depois que isso é produzido em mim, eu começo a agir com misericórdia. Amém, irmãos? Amém. Então, a gente precisa ser misericordiosos. É aquele senso de compaixão, né? Porque há uma distinção entre a graça e a misericórdia. Quando você vai ver o início das epístolas paulinas, Paulo sempre utiliza-se de expressões como graça e misericórdia, significando que existe uma distinção entre essas palavras. Porque a graça ela vai tratar diretamente o pecado, mas a misericórdia vai tratar a consequência desse pecado. Ou seja, a misericórdia de Deus vai tratar e aliviar os infortúnios e as consequências que o pecado produz na raça humana. Então, é esse sentimento que tem que ser produzido em nós. Mas por que a gente falou de tudo isso aqui? Porque se eu chegasse aqui e falasse apenas de misericórdia, é como se eu estivesse estabelecendo um conjunto de regras, que seria produzido por essas regras. Ou seja, um mero religioso e um praticante de qualquer religião pode fazer isso. Mas o que está sendo dito aqui, falado nessa noite, são situações e qualidades que o próprio Cristo falou e será produzido pelo próprio Deus em nós. E que o resultado dessas qualidades será o quê? Um coração misericordioso. Então, porque isso aqui tem que ser resultado de uma natureza transformada. Isso aqui tem que ser resultado de uma mente renovada pela palavra. E não simplesmente por conta de um conjunto de regras, de ordenanças. Assim qualquer religioso faz, irmãos. Então é por isso que meu irmão, veja a hora aí, viu? Senão a gente fica aqui até amanhã, viu? Pronto, eita. Então vamos apressar, né, irmãos? Então,
Precisamos agir com misericórdia. Precisamos olhar com olhar de misericórdia. E o exemplo maior de misericórdia é o próprio Deus. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E quando Deus olhou para a raça humana, Ele viu a sua condição de miséria, a sua condição de pecado. E isso fez com que a expressão do capítulo 3, versículo 16, se torna tão poderosa para nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o que, irmãos? A vida eterna. Então, a maior expressão de misericórdia é a do próprio Deus. E o nosso olhar tem que ser um olhar de misericórdia, um olhar de graça, um olhar que vai trazer vida aos corações que estão caminhando a passos largos para a perdição eterna, para o inferno. Mas nós somos instrumentos de Deus para que isso seja modificado, para que isso seja transformado. Amém, irmãos? Amém. Fica de pé em nome de Jesus. Senão a turma daqui a pouco começa a pegar no sono aí. É bronca, né, irmão? Vem aqui, meu pastor. Deus abençoe, que possamos ter esse coração misericordioso, que o próprio Deus tem, e que nós possamos reproduzir isso, olharmos para o pecador e aquilo nos incomodar de tal forma, e vamos trazer palavras de vida a ele. Amém? Deus abençoe a igreja. Aleluia. Glória a Deus. Bênção a gente conhecer, né? Deus possa ministrar o seu coração. Há um livro chamado Sermão do Monte, de John Edward, ou Edward, como alguém queira chamar, onde ele trata muito a respeito disso. E há uma frase lá que eu lembro que muito forte, que a misericórdia é a espinha dorsal de um relacionamento entre pessoas. Porque quando a gente olha lá para Lucas capítulo 10, a gente vai ver o próprio Jesus usando uma parábola chamada de bom samaritano, onde alguém exerce misericórdia, mesmo sendo de uma etnia diferente, mesmo sendo rejeitado, mesmo estando fora da soma do produto, porque era praticamente impossível alguém imaginar que o ato fosse feito pelo samaritano. Mas isso é misericórdia. Misericórdia, ela rompe barreiras. Ela não olha cor, raça, religião, credo, nada. Ela simplesmente é exercida. E quando a gente faz ela, manifesta ela, a gente também recebe. Que eu e você seja mais misericordioso. Que a gente tenha a alegria e o prazer, sabe, mesmo quando está chovendo, quando está sol demais, né? Para sair à rua e anunciar a palavra. De chorar quando a gente vê uma tragédia. De poder ajudar. De poder, sabe, sentir a dor do outro, chorar com os que choram, como foi pregado. Mas também se alegrar com os que se alegram. A gente precisa ter misericórdia, porque às vezes a gente está querendo, e por favor não me entenda errado, salvar a China, que está do outro lado do planeta. Mas a gente às vezes não tem coragem de salvar o vizinho, de salvar o irmão que está dentro de casa. A gente quer pregar às vezes para a pessoa que está mais longínqua, mas a gente não tem o prazer de trazer aquela pessoa para receber o mesmo alimento que a gente vai receber. Então a gente precisa cada dia sentir a dor, cada dia mais orar pela nação, porque é feliz, bem-aventurado aquela nação que tem o Senhor como soberano, né? Então nós vamos estar
orando por isso, nós vamos estar crendo na bênção de Deus, amém? Quero orar com você, lembrar, hoje foi o aniversário da minha cunhada Mônica, né? Ela nem pôde vir hoje, mas hoje é aniversário dela. Mas eu quero pedir oração pela família de Mônica, que é minha esposa também, porque um tio delas faleceu. O sepultamento será amanhã, lá em Vicência. E aí ore pela família. Você sabe que, às vezes, quanto mais distante da capital, às vezes as pessoas são mais devotas, né? E nós temos que levar a palavra de Deus a toda criatura. Amém? Então, ore para que Deus conforte a família, Deus conforte você. Ore e creia. Creia na salvação do seu parente, do seu amigo, do seu vizinho, né? Para que Deus manifeste da glória dele sobre as nossas vidas. Obrigado pela palavra, Alexandre. Deus te abençoe mais e mais. Pai, queremos te render graças por tudo. Senhor, muito obrigado pelas tuas portas abertas. Ensina-nos a cada dia a ter um coração misericordioso. Nos ensina a cada dia, meu Deus, como naquela parábola o Senhor mesmo disse: eu vou mostrar quem é o próximo. O próximo é aquele que está necessitando de misericórdia. Nos ensina a ser misericordiosos. Nos ensina a chorar com os que choram. Nos ensina a ter fome e sede de justiça. Nos ensina a ser humilde de coração. Nos ensina a ser pacificadores. Nos ensina, Deus, a viver, meu Deus, um esvaziamento de nós para o preenchimento da tua graça. Nos ensina, meu Deus, a ter a sensibilidade de sentir a dor do outro. Nos ensina a ter essa paixão chamada misericórdia. Nos ensina, porque misericórdia só é misericórdia, Pai, quando ela é vivida, quando ela é praticada, quando ela sai da teoria, quando ela entra no hélios da tua presença, ela é misericórdia. Nos ensina a viver isso, cada dia, com os de perto, com os de longe. Que a tua graça, que o teu poder, que a manifestação do teu Santo Espírito repouse sobre todos nós, hoje e todo sempre. Amém e amém.